Bom dia, vamos estudar a lição. E o tema da lição de hoje é Discutindo com Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, a gente vai encontrar a mensagem assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Nessa parte a gente ainda vai encontrar Deus conversando com Moisés na sarça ardente. E Moisés, quando é chamado para ir libertar o povo de Israel, ele começa a ter medo de ir até lá, porque ele sabia que se ele chegasse lá, as pessoas iriam matar ele. E aqui já é um ponto muito importante para ser analisado. O medo, ele nos afasta de Deus. Existem dois tipos de medo. Existe o medo que é a covardia e existe o medo que é o temor. Nesse sentido, Moisés estava se sentindo covarde de voltar até Israel, até o Egito, para libertar o seu povo. Vamos tentar explicar aqui o medo. O medo do temor é, por exemplo, um pai que tem um filho e agora ele não se arrisca tanto na vida comum, tipo, pegar uma moto, sair muito rápido na estrada, porque ele pensa primeiro nos filhos do que na sua própria vida. É um temor que ele tem. É um medo assim meio que cuidadoso. Covardia é covardia, não tem mais explicação além dessa. E quando Jesus Cristo nos chama, ele diz para nós temermos a Ele. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nesse caso, Deus nos convida a temer a Ele, a não ter medo de ser covarde, mas temer a Ele. E nesse caso, Moisés não estava temendo a Deus, ele estava sendo covarde realmente de ir no chamado que Deus tinha mandado a ele. Capítulo 3, no versículo 14 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. É interessante porque Moisés ele começa a ter um diálogo ali com Deus e ele diz assim para Deus: Mas quem é o Senhor? Porque ele sabia que existiam muitos deuses e ele queria saber qual era desses deuses que ele estava falando. E Deus se manifesta dizendo: Eu sou. Em hebraico, eu sou quer dizer eu sou o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Porque lá no Egito, para cada coisa, para cada situação, para cada ocasião existia um Deus. Por exemplo, tinha o Deus do sorriso. Se uma pessoa sorria, ela estava adorando aquele Deus. Tinha o Deus da alegria, Deus do choro, Deus da primavera, Deus do inverno, Deus do verão. Tinha vários deuses para cada momento naquela nação. E aqui Deus se revela para Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Eu sou o que eu quiser ser. Eu sou o Deus de todas as coisas. E é interessantíssima essa parte. E aí ele continua o diálogo com Deus. E aí chega um momento em que Moisés diz: Ah, não, Deus, eu sou tão pesado de língua, como é que eu vou chegar lá? Queria dizer que ele era gago, mas não era isso que a Bíblia quer nos dizer. Em hebraico, que é no que está escrito Moisés nessa parte, ele vai falar pesado de língua, que significa assim: Deus, eu não tenho mais o sotaque, eu não tenho mais a prática de falar a língua dos egípcios, eu não tenho mais como falar os egípcios com a língua dos egípcios, porque faz tanto tempo, uns 40 anos que eu parei de praticar, que eu não sei mais falar a língua egípcia. Era exatamente isso que Moisés estava falando para Deus, que ele não tinha mais o sotaque, não tinha mais a prática de falar egípcio. E Deus olha para ele e fala assim: Qual é a tua próxima desculpa, Moisés? Tirando suas desculpas. E aí Deus então diz a Moisés que o seu irmão ia com ele, o seu irmão. E aí então Moisés ele decide dizendo que, na verdade ele diz que ele precisa de ajuda, né? E daí Deus dá ao seu irmão Moisés. E aí entra então a parte familiar, a importância de termos uma família unida, uma família que nos compreenda, uma família que nos apoie nas nossas missões. E é interessante porque Moisés, aqui nesse momento da história, ele já tinha mudado seu caráter. Porque se você lembra, Moisés saiu fugido do Egito, porque ele foi lá e matou um soldado. Porque ele olhou para aquela situação, se achou o fortezão, o bonzão, e foi lá resolver a situação. Fugiu do Egito. Quando chega lá nas terras de Jetro,
ele vai defender as filhas de Jetro, daqueles homens lá que tentavam pegar elas ali pra bater, pra, enfim, violentar as filhas dele. Então ele chega lá e defende elas também, dizendo: eu sou forte, eu consigo com tudo isso sozinho. Já que não, Moisés diz assim: eu não consigo sozinho. Então vocês percebem que aqui nesse momento o caráter de Moisés já tinha sido transformado. Ele já reconhecia que ele não podia fazer nada sozinho, que ele precisava de ajuda. Então nessa lição de hoje está muito poderosa, porque a gente aprende que Deus, ele é o eu sou, ele se revela como ele bem quer, porque ele é tudo o que ele quiser ser. A gente encontra Moisés sendo moldado o seu caráter, transformado o seu caráter. Agora ele tem humildade no seu coração. A gente encontra também aqui nessa história, quando Moisés precisa da ajuda do seu irmão, a sua família. A gente encontra nessa história tantas lições maravilhosas, e eu espero que você tenha colocado em seu coração uma dessas lições hoje. Compartilhe com seus amigos que você precisa mostrar essa palavra para eles, que eles precisam ouvir. Curta, comente e compartilhe nosso vídeo de hoje. Que todos tenham um bom dia.